O paradoxo da potência máxima de recarga. É um cenário cada vez mais comum para proprietários de veículos elétricos. Conectar um carro com capacidade de recarga de 150 kW a um carregador ultra rápido de 120 kW ou mais, apenas para observar no aplicativo de recarga ou no painel do veículo que a potência raramente ultrapassa os 80 kW. Essa discrepância entre a capacidade anunciada e o desempenho no mundo real é uma fonte de frustração e confusão, levando muitos a questionar a integridade de seus veículos ou da infraestrutura de recarga. Esta videoaula técnica aborda essa questão de forma aprofundada, mostrando que a diferença de potência não é uma falha isolada, mas sim o resultado sistêmico de uma complexa interação entre leis fundamentais da física elétrica, sistemas inteligentes de proteção de bateria e as limitações térmicas e materiais da infraestrutura de recarga atual. Demonstrarei que a migração da indústria para arquiteturas de 800 volts não é apenas uma melhoria incremental, mas a solução de engenharia mais elegante e eficaz para superar esse desafio multifacetado. Ao longo deste vídeo, serão desmistificados os processos que ocorrem, nos bastidores, de uma sessão de recarga rápida, culminando em uma análise precisa do cenário brasileiro, incluindo uma lista verificada dos modelos de 800V disponíveis e a correção de informações equivocadas sobre modelos populares. As leis inflexíveis da física: potência, corrente e calor. Para compreender o desafio da recarga rápida, é imperativo começar pelos princípios fundamentais da eletricidade em corrente contínua, CC, que rege o processo de carregamento de baterias de veículos elétricos. A equação fundamental da entrega de potência. A potência, medida em watts ou quilowatts, entregue a uma bateria é o produto direto da tensão, medida em volts, pela corrente, medida em amperes. A relação é expressa pela fórmula fundamental. Esta equação revela uma relação inversamente proporcional entre tensão e corrente para uma determinada potência. Tomando como exemplo um veículo de arquitetura 400 volts que busca atingir uma potência de recarga de 150 kW, o cálculo revela a imensa demanda de corrente. Esse valor de 375 amperes representa um fluxo de elétrons extremamente elevado, o que nos leva diretamente ao principal antagonista do carregamento rápido: o calor. O verdadeiro antagonista: geração de calor e o efeito Joule. Todo condutor elétrico possui uma resistência intrínseca à passagem de corrente. A energia perdida na forma de calor durante essa passagem é descrita pela lei de Joule, que estabelece que a potência dissipada como calor é proporcional ao quadrado da corrente. A fórmula é: P perda é igual a I ao quadrado vezes R. A relação quadrática é o ponto crítico. Dobrar a corrente não dobra o calor gerado, mas o quadruplica. Triplicar a corrente aumenta o calor em 9 vezes. Esta é a restrição física mais punitiva no design de sistemas de recarga de alta potência. A busca por 150 kW em um sistema de 400 volts, exigindo 375 amperes, gera uma quantidade massiva de calor nos cabos, conectores e componentes internos do veículo. Esse calor não apenas representa uma perda de eficiência energética, mas também impõe um estresse térmico severo que pode degradar e danificar componentes, criando um risco de segurança. Toda a justificativa de engenharia e econômica para a transição para a arquitetura de 800 volts deriva da necessidade de mitigar os efeitos desta relação corrente ao quadrado vezes resistência. A lógica é clara. Para aumentar a potência de recarga sem gerar níveis de calor insustentáveis, a abordagem mais eficaz não é continuar a aumentar a corrente, mas sim aumentar a tensão. Ao dobrar a tensão para 800 volts, a corrente necessária para a mesma potência é reduzida pela metade, o que, por sua vez, reduz as perdas de calor em 75%. O guardião digital, o sistema de gerenciamento da bateria, BMS. Mesmo que a física permitisse e a infraestrutura suportasse, a potência máxima de recarga raramente seria mantida durante todo o processo de recarga. O responsável por essa modulação é um sofisticado computador de bordo conhecido como Sistema de Gerenciamento da Bateria, BMS, do inglês Battery Management System. O mandato do BMS. O BMS tem um objetivo primordial: garantir a segurança, maximizar a vida útil e otimizar o desempenho da bateria. Ele atua como o cérebro do sistema, monitorando continuamente centenas de parâmetros, como a tensão e a temperatura de cada célula individual,
o estado de carga, SOC, geral do pacote e a corrente de entrada e saída. Com base nesses dados, ele toma decisões em milissegundos para proteger o ativo mais caro do veículo, a bateria. A anatomia de uma curva de carregamento. A potência de recarga em CC não é linear. Ela segue um padrão conhecido como curva de carregamento. Este conceito é melhor explicado pela analogia de encher um copo d'água. No início, abre-se a torneira ao máximo, mas, à medida que o copo se enche, reduz-se o fluxo para evitar que transborde. O BMS faz o mesmo com a bateria, seguindo 3 fases distintas. Uma fase de corrente constante, BOQ, geralmente entre 10% e 80% de SOC, a bateria pode aceitar energia de forma mais eficiente. O BMS permite a maior corrente possível que o carregador, os cabos e a própria bateria suportam. É nesta fase que se observa a potência de pico. 2. Fase de tensão constante, absorção. Aproximadamente a partir de 80% de SOC, a resistência interna das células de íon lítio aumenta. Para evitar superaquecimento e um fenômeno chamado deposição de lítio, que degrada permanentemente a capacidade da bateria, o BMS começa a reduzir drasticamente a corrente, fazendo a potência de recarga cair progressivamente. 3. Fase de flutuação, float, acima de 95%, a potência cai para níveis muito baixos. O BMS concentra-se em balancear as células, garantindo que todas atinjam um estado de carga uniforme. A métrica, 10% a 80% em X minutos, amplamente divulgada pelos fabricantes, é um reconhecimento direto do comportamento da curva de carregamento. Ela informa implicitamente ao consumidor que, para otimizar o tempo em viagens longas, carregar além de 80% em um ponto de recarga rápida oferece retornos decrescentes e é ineficiente. O papel crítico da gestão térmica. As baterias LFP e NMC operam de forma ideal dentro de uma janela de temperatura estreita, tipicamente entre 20 graus e 35 graus. Fora dessa faixa, a eficiência e a velocidade de recarga diminuem. Para gerenciar isso, os Vs modernos utilizam um recurso chamado pré-condicionamento da bateria. Quando um motorista utiliza o sistema de navegação nativo do veículo para traçar uma rota até um carregador rápido conhecido, o BMS antecipa a sessão de recarga. Ele então utiliza a energia da própria bateria para aquecê-la ou resfriá-la ativamente, garantindo que ela chegue ao ponto de recarga na temperatura ideal. Chegar a um carregador sem esse pré-condicionamento, por exemplo, usando um aplicativo de terceiros como o Waze ou simplesmente parando em um ponto não planejado, é uma das principais razões para velocidades de recarga inesperadamente baixas. Nesses casos, o BMS limitará a potência até que a bateria atinja a temperatura correta, um processo que consome parte do tempo da própria sessão de carregamento. É por isso que existe a opção programar recarga nas opções da central multimídia dos carros elétricos. A cadeia de suprimentos física, realidades da infraestrutura no Brasil. A entrega de alta potência não depende apenas do veículo, mas também da capacidade física da infraestrutura que o conecta à rede elétrica. No Brasil, fatores materiais, tecnológicos e climáticos impõem limitações significativas. Cabos e conectores, mais do que apenas cobre. O padrão de conector para recarga rápida em corrente contínua adotado no Brasil é o CCS2, Combined Charging System tipo 2, o mesmo utilizado na Europa. No entanto, a qualidade dos componentes pode variar. A ciência dos materiais desempenha um papel crucial. Cabos fabricados com cobre de alta pureza, isento de oxigênio, apresentam menor resistência elétrica do que aqueles que utilizam cobre reciclado ou de menor pureza, resultando em menor geração de calor para a mesma corrente. O material de isolamento também é vital. Revestimentos mais baratos, como o PVC, têm menor tolerância térmica em comparação com polímeros avançados como o TPU ou TP, que suportam temperaturas mais altas e oferecem maior flexibilidade. A regulamentação técnica, como a norma BNT-NBR 17019 de 2022, estabelece os requisitos de segurança para a instalação de estações de recarga, mas não especifica a qualidade intrínseca dos materiais importados para os carregadores. O gargalo do resfriamento, a escassez de cabos refrigerados a líquido.
A limitação mais direta na infraestrutura brasileira é a tecnologia de resfriamento dos cabos. A grande maioria dos carregadores rápidos públicos utiliza cabos com resfriamento passivo, a ar, que dependem da dissipação natural de calor para o ambiente. Por segurança, esses cabos são projetados para suportar correntes contínuas de, no máximo, 200 a 250 amperes. Em um sistema de 400 volts, uma corrente de 200 amperes resulta em uma potência de apenas 80 kW. Este é o gargalo de hardware que explica diretamente por que muitos veículos de 400 volts não ultrapassam essa marca. A solução para correntes mais altas é a tecnologia de cabos refrigerados a líquido. Nesses sistemas, um fluido, uma mistura de água e glicol, circula por canais internos ao redor dos condutores de alta corrente, removendo ativamente o calor. Isso permite que os cabos mantenham correntes de até 500 amperes ou mais de forma segura e contínua. Essa tecnologia, embora mais cara, está começando a chegar ao Brasil. Iniciativas notáveis, como a da Huawei Digital Power, estão implementando arquiteturas de recarga de 720 kW com dispensadores refrigerados a líquido, inicialmente em projetos para frotas de ônibus elétricos em São Paulo, sinalizando uma futura expansão para a rede pública. O fator ambiental, o clima do Brasil. O clima predominantemente quente do Brasil agrava o desafio térmico. Altas temperaturas ambientes, frequentemente acima de 30 graus, reduzem a diferença de temperatura entre os componentes do carregador e o ar circundante, tornando o resfriamento passivo menos eficiente. Isso cria um efeito de risco duplo. O sistema de 400 volts já luta contra a alta geração interna de calor, e o ambiente externo com sua capacidade reduzida de dissipar esse calor força tanto o sistema de gerenciamento térmico do carregador quanto do veículo a serem ainda mais conservadores, limitando a potência como medida de proteção. A revolução dos 800 volts, uma mudança de paradigma na eletrônica de potência. A arquitetura de 800 volts representa uma solução fundamental para os problemas de corrente-calor que limitam os sistemas de 400 volts, escapando da tirania da corrente. Ao dobrar a tensão nominal do sistema, a arquitetura de 800 volts ataca a raiz do problema. Para entregar os mesmos 160 kW de potência, um sistema de 800 volts requer apenas 200 amperes, a mesma corrente que um sistema de 400 volts precisa para fornecer apenas 80 kW. Essa redução da corrente pela metade resulta em uma diminuição de 75% nas perdas de calor por resistência, o benefício central que habilita todas as outras vantagens do sistema. Benefícios de engenharia em todo o sistema. A redução drástica do calor e da corrente gera uma cascata de vantagens de engenharia. Cabos mais finos e leves. Menos corrente permite o uso de fios com bitola menor em todo o veículo, desde o pacote de bateria até os motores, resultando em economia de peso, custo e complexidade. Maior eficiência. Menos energia é desperdiçada como calor durante o carregamento e também durante a descarga, ao dirigir, o que pode se traduzir em um leve aumento de autonomia com a mesma capacidade de bateria. Menor estresse térmico. Componentes críticos como a bateria, inversores e motores operam em temperaturas mais baixas, o que pode contribuir para uma maior longevidade e confiabilidade. O habilitador tecnológico. Semicondutores de carboneto de silício. A transição para 800 volts não foi apenas uma questão de reconfigurar as células da bateria. Ela foi fundamentalmente possibilitada por uma revolução na ciência dos materiais em nível de semicondutores. Os semicondutores de potência tradicionais, baseados em silício, como os transistores IGBTs e MOSFETs, são ineficientes e geram perdas significativas quando operam nas altas tensões e frequências de comutação exigidas pelos sistemas de 800 volts. O avanço veio com o carboneto de silício, um material semicondutor de banda larga. Essa propriedade permite que os componentes de SiC operem em tensões, temperaturas e frequências muito mais altas com perdas de energia drasticamente menores em comparação com o SI. A disponibilidade comercial de eletrônicos de potência baseados em SiC foi a chave que abriu a porta para a era dos 800 volts na indústria automotiva, tornando os inversores e conversores necessários para essa arquitetura eficientes e compactos o suficiente para uso veicular.
Um conto de duas curvas. Análise comparativa na prática. As diferenças entre as duas arquiteturas vão além dos números de pico e se manifestam na forma como a energia é entregue ao longo do tempo. Visualizando a diferença de desempenho. Se fosse plotada em um gráfico, a curva de carregamento de um veículo de 400 volts de alto desempenho, como o Zeekr X, mostraria um pico rápido para sua potência máxima, de 150 kW, mas começaria a diminuir relativamente cedo, talvez antes de atingir 50% de soque. Em contraste, um veículo de 800 volts, como o Hyundai Ioniq 5, não apenas atingiria um pico mais alto de 235 kW, mas manteria uma potência muito elevada, um platô, por uma porção muito maior da seção de carregamento, muitas vezes bem acima de 60% ou 70% de soque antes de começar a queda mais acentuada. A verdadeira vantagem da arquitetura de 800 volts não é apenas sua potência de pico mais alta, mas sua potência média significativamente maior ao longo da janela de 10 a 80%. É esse platô de alta potência sustentado que reduz drasticamente o tempo total gasto no carregador, entregando mais quilômetros de autonomia por minuto de recarga. Conclusão: o caminho inevitável a seguir. A análise detalhada dos fatores físicos, eletrônicos e infraestruturais revela que a observação de uma potência de recarga de mais ou menos 80 kW em um veículo de 400 volts com capacidade para 150 kW não é uma anomalia, mas um resultado esperado de um sistema operando dentro de suas limitações. É a consequência direta de um sistema constrangido pela alta corrente, pela geração de calor exponencial e por uma infraestrutura que, em sua maioria no Brasil, ainda não está equipada com a tecnologia de resfriamento necessária para superar esses gargalos. É por isso que na Europa você vê carros de 400 volts conseguindo 150 kW de potência em carregadores com cabos mais finos que os encontrados no Brasil. A arquitetura de 800 volts emerge não como um recurso de nicho para veículos de luxo, mas como o caminho evolutivo lógico e inevitável para os veículos elétricos. Ao resolver o problema fundamental do calor através da redução da corrente, ela permite recargas genuinamente ultra-rápidas, maior eficiência sistêmica e um design de veículo mais leve e otimizado. Essa tecnologia aproxima a experiência de reabastecimento de um veículo elétrico da conveniência de um veículo a combustão, um passo crucial para a adoção em massa. O futuro da mobilidade elétrica no Brasil dependerá de uma coevolução entre os veículos e a infraestrutura. À medida que mais carros de 800 volts chegam ao mercado, a pressão aumentará para que a rede de recarga acelere a implementação de estações de alta potência com cabos refrigerados a líquido. Somente quando a infraestrutura puder entregar a corrente e a potência que esses veículos avançados são capazes de receber, o verdadeiro potencial da revolução dos 800 volts será totalmente desbloqueado para os consumidores brasileiros.